Programa Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Hoje o assunto é reciclagem de pneus. Quais os processos e o que pode ser gerado a partir da reciclagem? Os pontos de coleta são cedidos pela prefeitura do município e devem estar dentro das normas de segurança e higiene para receberem os pneus. O material só é retirado quando atinge a quantidade equivalente a 2.000 pneus de passeio e 300 de caminhões. E a gente sabe que existe uma legislação que assegura a destinação correta desse tipo de pneu. Mas quais são as dificuldades que a gente encontra na coleta desse tipo de material? Então, Jéssica, nós temos a resolução 416 do CONAMA, que traz uma obrigatoriedade do recolhimento de pneus, tanto por fabricantes quanto importadores. O grande desafio é fazer com que a população, de maneira geral, ou da cadeia compartilhada, pode ser o comércio, retorne o pneu para os pontos de coleta para que a gente possa fazer a logística reversa. Esse é o grande desafio nosso. E como deve ser a participação do consumidor nesse processo? Nós sempre orientamos que o consumidor, no momento da substituição do pneu numa revenda, ele procure deixar o seu pneu na revenda, para que ele possa, a partir dali, ter a logística reversa efetuada pelo fabricante. Agora, em caso dele achar necessário que ele vá utilizar esse pneu, após essa utilização, que o pneu que ele tiver inservível, que ele leve ao ponto de coleta. E para isso ele pode consultar o nosso site, que é o www.reciclanip.org.br e encontrar basicamente o ponto de coleta mais próximo da onde ele se encontra. Forma de aproveitamento dos pneus: recauchutagem ou reforma. O pneu não deve apresentar cortes e deformações, e a banda de rodagem tem que estar em condições que permitam sua aderência ao solo, para que seja possível realizar a reforma. Só no primeiro semestre de 2013, a recicladora coletou e destinou ambientalmente mais de 183 mil toneladas de pneus. E tudo pode ser reaproveitado, nada se joga fora? Sim, na reciclagem do pneu, nós dividimos basicamente em duas categorias. Uma primeira é que você utiliza o pneu da forma como um combustível alternativo para as indústrias, principalmente as indústrias cimenteiras. E num segundo processo, a indústria de reciclagem. Em ambos os casos, nada se sobra do pneu, tudo é reciclado, 100% dele. E quais são os produtos gerados a partir da trituração? Então, a trituração, basicamente, nós temos, ela transforma o pneu como um combustível alternativo, primeiro caso, né, que eu estava falando, e um segundo que é a reciclagem, onde a gente retritura novamente, transforma esse pneu em pó de borracha ou granulado, que serve a outras cadeias, por exemplo, de gramados sintéticos, pintura de quadro poliesportivo, o asfalto borracha, artigos vários de borracha, tem uma infinidade de produtos que pode ser feito através do pneu. César, você falou da indústria de cimento. Ela usa muito esse tipo de material? Sim, sem dúvida, é um grande parceiro nosso. Hoje, 67% do que nós destinamos hoje na Reciclanip vai para a indústria de cimento. Os outros 33% vai para a indústria de reciclagem. Então, um grande parceiro. Hoje nós temos 23 empresas de cimentos que utilizam o pneu. Então, é uma fonte interessante de um combustível para eles. César, e o asfalto de borracha, como é que funciona? Olha, o asfalto borracha, ele é reconhecido mundialmente e ele tem várias características boas. Uma delas é a maior durabilidade, ele reduz o spray de água quando passa o caminhão, né, em dias de chuva, ele reduz o ruído do pneu em contato com o solo. Isso já é conhecido mundialmente. No Brasil, hoje quem tem utilizado muito o asfalto borracha são as concessionárias de rodovia. Existem dois estados, o estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, que já colocou uma resolução dando preferência à utilização do asfalto borracha no recapeamento das rodovias estaduais. Isso é muito importante, nós estamos tentando falar até com o governo federal, para que a gente consiga também nas estradas federais. É um ganho em termos de segurança, é um ganho em termos de meio ambiente, é um ganho para todos os consumidores de uma maneira geral. E tudo pode ser feito a partir da reciclagem do pneu. Sem dúvida. Forma de aproveitamento dos pneus: recuperação.
Trituração dos pneus e moagem dos resíduos reduzidos a um pó fino. Os pneus recuperados são utilizados na mistura com asfalto para pavimentação e nas fábricas de cimento. César, e aqui já começa o processo de trituração logo dos pneus. Isso mesmo. Então esse é o início do processo da trituração. Nesse caso dessa unidade, eles têm dois tipos de maquinário. Um maquinário, como você vê aqui, que faz pneus maiores, que são os pneus de caminhões, e os pneus que são chamados fora de estrada, de terraplanagem, que requerem um tratamento anterior. Ele é alimentado na máquina, que passa por um processo de trituração e saem chips de borracha através daquela esteira. César, e como que você vê a importância da reciclagem desse tipo de material? Olha, cada vez o mundo está se industrializando cada vez mais e nós temos que pensar nas futuras gerações. Se nós não tratarmos todos os resíduos, eu não digo só o pneu, mas de uma maneira geral, que mundo nós vamos deixar para o futuro? Então é importante que cada cadeia se conscientize e estruture para começar a reduzir esse impacto que a gente tem sobre o meio ambiente. E como você avalia o Brasil no setor de reciclagem de pneus? Nós somos comparados basicamente aos melhores países do mundo. Eu fiz uma comparação recente, não? Quer dizer, tanto o nível de recuperação dos pneus, como basicamente a extensão que o país ocupa, nos coloca uma posição de privilégio em relação aos demais países. Para você ter uma ideia, nós só perdemos para a Alemanha, na Europa, em quantidade reciclada. Se a gente considerar a Alemanha em termos da dimensão do país em relação ao Brasil, você vê qual é o nosso esforço para fazer toda essa reciclagem, não? Com certeza, a gente acaba ficando na frente, porque o Brasil em dimensão é bem maior. Isso, sem dúvida, a área logística é o nosso grande desafio. Eu divido o Brasil basicamente em 4 regiões, não? Uma região é o sul e sudeste, que tem uma região socioeconômica muito diferenciada do resto do Brasil, uma o centro-oeste, uma o norte e uma o nordeste. Então, realmente, aquilo que você aplica na região sudeste com relação a transporte é muito diferente daquilo que você faz na região nordeste, onde os pontos de destinação são muito distantes dos pontos de coleta, que nos obriga a trafegar por estradas, muitas vezes sem condições viárias, não, por grandes trajetos, às vezes mais de 2.000 quilômetros, transportando o pneu que já não tem um valor para que ele seja corretamente destinado. Forma de aproveitamento dos pneus: regeneração ou desvulcanização. A borracha é separada dos demais componentes e desvulcanizada passando por modificações que a torna mais plástica e apta a receber nova vulcanização, sem as mesmas propriedades da borracha crua. Segundo dados da Reciclanip, o mercado de reciclagem de pneus é responsável pela geração de mais de 1.200 empregos em todo o país. Garanta que esse trabalho continue, não leve pneus inservíveis para casa. E quando for comprar um novo, deixe o velho na loja. Isso se chama consciência e também garante que o processo de reciclagem desse tipo de material continue. Gente, reciclagem é um conceito muito simples. Você pega algo que não tem mais utilidade e transforma-o em algo novo, em vez de simplesmente jogar fora. Qualquer coisa pode passar pelo processo de transformação. E na próxima edição, a Julie traz soluções criativas e artísticas para os pneus. Participe! biosfera@boavontade.com. Tchau!